Bom dia a todos. Esse é o programa Momento Econômico produzido pela ANEFAC. A ANEFAC é a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Vocês todos podem participar através do e-mail. Enviem para comunicação@anefac.com.br e a gente vai procurar responder ao longo do programa. O assunto de hoje ele é o cenário relacionado aos desafios na melhoria de qualificação de profissionais e principalmente na retenção de valores aqui no Brasil. A educação corporativa surge como uma solução cada vez mais adotada pelas empresas, não só em todos os setores. E hoje, para falar com a gente sobre esse assunto, o nosso convidado é o Otton Almeida, que é sócio da área de marketing da Deloitte. Olá, Almeida. Obrigado pela sua presença, é um prazer recebê-lo em nosso programa. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Almeida, educação executiva. A gente fala que ela surgiu para suprir e apoiar um novo perfil dos executivos, até porque práticas e hábitos de alguns anos atrás hoje já não vale mais, a gente não sabe nem o que é que vai estar esperando aí para frente. O que é que você tem a falar sobre isso? A educação corporativa, ela, como você bem disse, ela veio para suprir uma lacuna importante nas empresas, e mesmo porque os cursos que eram feitos no passado, e podemos lembrar isso muito fortemente, os MBAs que os executivos faziam no exterior, eles tinham uma modelagem muito ampla, muito aberta. Então, as indústrias, as empresas, de uma maneira geral, elas perceberam que precisavam trabalhar de uma maneira mais específica, mais focalizada no nível de conhecimento e de interesse daquele momento no desenvolvimento de negócio. Então, a educação comparativa veio a suprir uma lacuna de mercado, que é focalizar o conhecimento na direção do benefício que realmente interessa à indústria e ao profissional, que tem um plano de carreira dentro das organizações. Esses treinamentos hoje, e se você fosse comparar com o que se fazia alguns anos atrás, como é que eles são realizados? Eles são técnicos, ele é muito focado em alguma coisa, ou ele tem um leque um pouco 360 graus? Como é que você vê isso? O mundo hoje ele traz algumas... ele é um pouco mais apimentado, né? O mundo hoje de negócios ele é mais dinâmico. Tem 3 pilares fundamentais que um executivo em formação, um executivo que está desenvolvendo uma habilidade específica precisa. A primeira é lidar com pessoas, né? Então, principalmente pessoas, né? Então, aquele mundo do executivo ficava atrás da mesa, sentadinho, muito bonitinho, mas ele não precisava se interagir, esse mundo acabou. Então, há uma necessidade muito grande de ele começar a conhecer o ambiente no qual ele vive, o ambiente no qual ele interage. E isso modifica completamente o processo de aprendizado, porque a troca é muito maior. E aí, quando a troca é maior, a qualificação técnica requerida, focalizada, é muito mais forte. Aspectos como liderança, aspectos como conhecimento técnico profundo, que faz com que o profissional tenha que lidar com diversas áreas de conhecimento simultaneamente, isso realmente faz uma diferença enorme no mundo corporativo. Então, esse processo de troca com o mundo modificou completamente a forma de se relacionar com o que se estuda e do que se recebe a informação. Esse foco muito forte, e eu também concordo, né? Eu sempre falo que empresa é um CNPJ constituído de CPFs. Verdade. Isso é empresa. Perfeito. Isso é empresa. Mas muito bem colocado. Bem, não tem para onde olhar. Os CPFs é que estão ali. Exatamente. Então, esse foco que quando você fala nos executivos, né, saberem lidar com a equipe, essa comunicação, eu acho extremamente relevante o que você falou, principalmente hoje, quando você pega nas empresas em crise e que essa comunicação, às vezes, é falha, né? Não quer comentar. O que é que você vê nesse ambiente onde essa comunicação, esse foco não acontece? É bem colocado por você. Então, no processo de crise, se acentua cada vez mais a necessidade de um profissional que tenha capacidade catalisadora, que ele consegue realmente permear todos os ambientes da organização, entender o cenário atual
e poder trazer soluções criativas que façam com que a organização alinhe a sua estratégia final. Então, nesse mundo corporativo, há a necessidade de treinar primeiro, de identificar profissionais com essas habilidades, e o segundo, treinar esses profissionais para que eles possam potencializar essas habilidades é um fator essencial. Nós não conseguimos mais, no ambiente normal, ter um executivo que se esconde, ou melhor, pinta o quadro e vira para a parede. Ele tem que pintar o quadro e mostrar para a comunidade no qual ele está inserido. E essa comunidade tem uma capacidade crítica e de acesso à informação imensa, que acaba acontecendo que ele fica cada vez mais exposto. Então, tecnicamente falando, no ambiente de educação corporativa, olhamos o pilar do talento, o pilar do conhecimento técnico, e tem um outro pilar, que é um pilar muito importante, que é como ele conduz sua vida ética, que é um reflexo direto dentro desses ambientes no qual ele trabalha e ele está inserido. Então, eu acho que a educação corporativa como um todo e as relações de trabalho, elas estão completamente interligadas. Olha, eu acho que mesmo no que você falou, nos últimos anos, essa mudança da visão, e muitos executivos ainda estão demorando para perceber, né, que a falta desse treinamento até para comunicar melhor com a sua equipe, e o que é pior, hein? Equipe portão para dentro e equipe portão para fora. Porque o que alguém faz hoje lá na China, em alguns minutos você está vendo aqui. Isso é a realidade. Agora, você acha que esse treinamento ele é uma alternativa para alguém, ou é uma coisa obrigatória, para que ele se considere que ele está melhor qualificado? Como você avalia isso? Eu diria o seguinte, a quantidade de informação, primeiro a quantidade de dados disponível no mercado é avassaladora. Depois, transformar o dado na informação é outro desafio que existe para os executivos. E aí nós temos os ambientes que se criaram ao longo das últimas décadas. Se nós olharmos a década passada, nós saímos de ou 2 décadas atrás, nós saímos de uma economia de papel, onde tudo era constituído através da escrita, né, básica, para um processo de troca de informação via meios de tecnologia. Ambiente completamente transformador, onde a informação e a quantidade de informação disponível, ela faz com que o profissional precise ter uma capacidade de gerir aquilo de maneira inteligente. Ora, se há um avanço na relação do indivíduo com a quantidade de informação, há uma necessidade de entender como essa informação é útil para o profissional. E o profissional sozinho ele vai ter muita dificuldade de poder avaliar e se colocar diante desse cenário. É muito importante que ele faça, ou que ele tenha a chance de poder compartilhar através de cursos, de treinamentos, né, como usar essa informação ou como estruturar melhor essa informação para uso dentro do seu ambiente de negócio, de aproveitar, porque senão ele não vai conseguir sobreviver nesse ambiente novo. Vamos imaginar os médicos, por exemplo. Eu não vou nem entrar na área financeira. A quantidade de estudos na área médica que a cada minuto está disponível ao profissional, seria impossível esse profissional estar habilitado ou melhor preparado para atender a sua demanda sem que ele tivesse periodicamente um período de reciclagem muito forte. Ao mesmo tempo, quando voltamos para a área financeira, vamos imaginar alguns detalhes. Existem hoje tecnologias disruptivas em todos os cenários. Podemos falar de blockchain, podemos falar de analytics, podemos falar de cybersecurity, podemos falar de manufatura 4.0. São nomes e possibilidades de uso de tecnologia que faz com que o profissional precise estar inserido dentro desse ambiente, e ele só vai se inserir dentro desse ambiente se ele tiver a capacidade, ou se ele for dada a chance de fazer treinamentos específicos com relação a esses temas. Caso contrário, ele será um analfabeto funcional atuando dentro da estrutura de negócio. E o que, na realidade, é muito ruim quando nós falamos de profissionais de alto nível, que são executivos financeiros. Quando você vê executivos de alto nível,
e onde ele separa, né, comunicação com o... Não, a minha preocupação é obter o retorno do investimento. E aí é o que eu vou te perguntar. Como é que você pode hoje separar essa falta da comunicação da liderança com a equipe com os objetivos da empresa a atingir o retorno dos investimentos planejados? Nós podemos falar, não dá, né? Nós podemos fazer qualquer tipo de associação de rentabilidade, de valor, mas nós não podemos esquecer que ainda nesse momento é o indivíduo, é o CPF, né? É o CPF que promove os resultados que a organização vai ter. Por diversas formas. Nós podemos ter uma empresa extremamente avançada sob o ponto de vista de tecnologia, ou não. Em qualquer uma das duas, nós vamos ter por trás dela pessoas produzindo e construindo. Essas pessoas precisam ser treinadas, elas precisam ser colocadas de forma capacitada para executar o seu trabalho. Então, eu não consigo desassociar jamais o ser humano. Nós podemos mudar os modelos de trabalho, nós podemos torná-los mais assertivos ou com menos interferência humana, com mais assertividades, mais preditivos. Mas mesmo assim, ainda assim, nós teremos o humano por trás desse processo, que é aquele que precisa ser treinado sempre. Então não há como. Pelo contrário, eu diria até que nós precisamos treinar mais o humano para que ele possa se aproveitar melhor daquilo que são os suportes para que ele gere resultado. Você ainda vê essa barreira, não sei se é preconceito, dogma, o nome que seja, aonde muitos executivos ainda têm uma certa... Não preciso saber a comunicação, eu tenho que saber fazer o produto. Você ainda observa isso daí no mercado? Existe, claro, existe. No mercado ele existe, mas é cada vez menos, né? Cada vez menos, porque eu tenho 33 anos de atividade profissional. Eu vivi diversas fases transformacionais na nossa economia, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E, para mim, hoje, um dos pontos mais importantes que existem é a forma como você conduz os profissionais na execução de suas atividades. É o que eu chamo de catalisador, é o grande facilitador dentro do ambiente de negócio, né? Por que isso? Porque como a informação está muito fluida, ela é muito rápida, como as gerações são diferentes em termos de comportamento, a geração de milênio e outras gerações que estão nascendo, nós temos gerações outras que estão nascendo nesse momento e que serão profissionais do futuro completamente diferentes de nós, nasceram em outro ambiente, né? Exatamente, nasceram diferentes de hoje, gerações que não, se você mostrar para ele um fax, ele vai tomar um susto e vai desmaiar do outro lado, porque ele não sabe o que é isso, né? Gerações que sabem lidar com o Instagram, separando em 2 grupos, como outro dia eu tive a oportunidade de conversar com um jovem de 15 anos, ele separou em 2 grupos, que é o grupo que ele se relaciona, que é o mais próximo dele, e o grupo de mercado para ele, que é aquele grupo maior do qual... Então, essas diferenças de comportamento são tão fortes, né? E que o executivo que não observar essas mudanças, não participar dessas mudanças, ele certamente vai estar fadado a ficar para trás, fora do ambiente do mercado de trabalho, e certamente as possibilidades dele dentro do ambiente serão as menores possíveis. Bom, a gente vai... Para finalizar, esse assunto é longo, inteiro, é longo. Né? E como é que vocês conseguem avaliar? Dá para uma empresa, por exemplo, na empresa, só para a gente encerrar, você tem um método de avaliação técnica, você sabe fechar o balanço, você sabe, enfim, fazer a sua atividade. Mas como é que você vai numa entrevista ou você avaliar se o executivo está sabendo se comunicar bem? Na realidade, o que nós observamos algumas perguntas são muito mais sob o ponto de vista sensitivo e intuitivo. Óbvio, tem as perguntas técnicas que ele passa pelos ambientes, mas quando nós trazemos isso para o nosso ambiente, as perguntas que nós fazemos para ele são perguntas de relacionamento muito forte e construções. O que ele construiu?
e como construiu. E você consegue avaliar nessa conversa? Você consegue perceber se ele é uma pessoa habilidosa com o trabalho em grupo, ou se ele é uma pessoa que trabalha mais isoladamente, ou se ele é uma pessoa que tem capacidade de tomar decisão em grupo, ou as decisões partem top-down dele para o grupo. Então, são alguns modelos que nós temos, que nós conseguimos entender dentro do ambiente de negócio como é que o profissional constrói. Porque o ponto é construir nas organizações é preponderante para que ela dê o próximo salto de qualidade dentro dos processos. Tom, obrigado aí pelos ensinamentos, né? Queria ressaltar que a ANEFAC executa, nós temos vários eventos que vocês podem participar. Consulte o nosso site www.anefac.com.br. Obrigado a todos e até a próxima semana.